Paz e graça a todos vocês, meu querido, seja bem-vindo em mais uma palavra para nossa meditação aqui da Palavra do Senhor. Esse canal que foi aberto com a finalidade de propagar, de pregar o Evangelho, e aqui a gente vai estar postando vídeo falando da Palavra do Senhor, também fazendo orações, também estamos aqui com louvores, tudo isso para edificação das nossas almas, das nossas vidas. Então, quero convidar você, esse é o ministério que o Senhor colocou no meu coração, é o Verbo Mistério de Deus. E vamos estar então lendo a Palavra do Senhor aqui, nessa meditação de hoje, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, onde Jesus fala de uma parábola, a parábola do semeador. E eu quero que você acompanhe aí, leia a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o versículo 9 diz assim: Jesus: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. É uma palavra bem pesada, dura, né? No versículo 10: e acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que ele fala por parábolas? E ele estava falando por parábolas, ele está perguntando para ele. Versículo 11, que é o versículo da nossa meditação de hoje. E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha só, mas a eles não lhe é dado. Então, queridos, nós temos aqui diante dessa palavra do Senhor, Mateus, capítulo 13, versículo 9, onde Jesus ele diz que quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Por quê? Porque ele estava falando ali de parábolas. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós estamos meditando sobre a parábola do semeador, contada aqui por Jesus, né? Diz que certo dia, o escritor diz aqui que Jesus estava em casa ali, ele saiu e foi para a beira do mar, né? Vamos supor que ele se assentou ali na beira da praia e foi se assentando muitas pessoas, porque onde Jesus estava, e a multidões se ajuntava a ele, e quando chegaram ali toda aquela multidão, ele subiu em um barco, diz aqui, no capítulo 13, e ali ele começou a ensinar. Ali também ao lado dele estavam os seus discípulos. Então, ele estava falando ali para multidões, queridos. Mas Jesus, ele estava falando da semente, do semeador, que saiu semear a semente, e você vai ver na história, você vai entendendo. Que o semeador saiu semear semente, e a semente caiu na beira do caminho, e as aves vinham e comiam. Outras sementes caíram em cima das pedras, e não tinha muita terra, e a semente nascia, mas o sol vinha e queimava. Outra semente caiu no meio ali dos espinhos, os espinhos sufocaram ali e ela não conseguiu frutificar. E outra semente caiu em boa terra e deu muitos frutos, né? Veja só, aqui ele está falando de uma palavra que ele está simbolizando aqui essa semente como a palavra do Senhor, e essa terra como o coração, como uma terra, o coração do homem. Então veja só, queridos, eu quero mostrar aqui para a nossa meditação, é que Jesus então ele fala ali por parábola para multidões, e ninguém entendeu porque era na parábola. Mas por que Jesus já não falou para todo mundo entender? É porque a maioria das pessoas que estavam ali, aquelas multidões, Jesus, como ele é Deus, onisciente, onipresente e onipotente, então Jesus, conhecendo o coração daquele povo, não estava percebido para receber a palavra. Eles estavam ali por curiosidade, eles estavam ali muitos para ver se tinha ali o pão que eles queriam, e tudo isso e para ver também o que Jesus estava falando, mas nada de querer entender para poder servir para a vida deles. E olha só, então Jesus, conhecendo tudo isso, ele lhe falou por parábolas. Quando ele está falando ali do semeador, ele está falando do evangelista, do pregador, do obreiro. Quando ele está falando da semente, ele está falando da palavra do Senhor. Quando ele está falando na parábola sobre a terra, o terreno, ele está falando do coração do homem, que uma recebeu, outra não recebeu. Mas olha só, então nós percebemos que aqui ele estava falando do parábola. Então eles não queriam entender, na verdade eles não queriam entender. Diz aqui o texto que então aquela multidão ali de pessoas
foram saindo de um por um e foram embora. E olha só, porque ninguém entendeu nada. E Jesus ainda, ele diz aqui no versículo 9, quando ele termina de falar a parábola, ele diz para multidões, olha só, imagina Jesus em cima daquele barco ali, na beira do mar, na beira da praia ali, e Jesus falando, e ninguém entendeu nada, e ele diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E ali eles foram saindo, diz aqui o versículo 10. Quando saíram a multidão, que não entenderam a mensagem da parábola que Jesus disse, do semeador, então os discípulos, os seus discípulos se aproximaram dele e chegou para ele, e olha só, versículo 10. E cercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, por que ele fala por parábola? Eles perguntaram, eles cercaram Jesus e os discípulos e falaram, mas Jesus, por que o Senhor falou por parábola? Olha só, falando de uma linguagem melhor, ninguém entendeu nada, Senhor. Como é que o Senhor fala assim? Tinha que ter falado de um jeito mais fácil para eles entenderem. Aí Jesus aqui, no versículo 11, Jesus diz, e ele respondendo disse, ele agora está falando só para os discípulos, não é mais para aquela multidão. Porque a voz é dada a conhecer os mistérios do reino do céu. Então tem um mistério no reino do céu. O reino do céu tem um mistério. Ele está falando aqui que tem um mistério no reino do céu. Então a voz, a você que está assistindo aí agora, a você que está ligado aí agora, você que está percebendo, então a você é dado a conhecer os mistérios do reino do céu. Mas a eles não lhe é dado, porque eles não queriam ouvir. Olha só, querido. Então ele diz que a voz é dada a conhecer os mistérios do céu, mas a eles não lhe é dado. O versículo 12. Porque aquele que tem, se dará e terá com mudança. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, será tirado. E ele continua. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. Olha só, 14. E nele se cumpra a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não percebereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Então, queridos, veja só. Aqui, esse canal é o ministério que você colocou no meu coração, que é o Verbo Mistério de Deus. Então, esse mistério de Deus que fala aqui na parábola é o mistério que eles não quiseram entender. Porque a palavra de Deus ela é revelada para todos. Mas nós temos que dar ouvido para essa palavra. Nós temos que querer essa palavra. E as revelações são maravilhas para a nossa vida. São salvação. É Jesus, né, tendo esse contato com o homem. Então, queridos, terminando aqui, né, mais essa palavra, creio que você entendeu aí, não só a parábola, mas também qual é o mistério de Deus. O mistério de Deus é Jesus se revelando ao homem. Bem? Então, terminando aqui, um abraço, meu canto a vocês. A paz do Senhor Jesus